Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos dando início a mais uma Domingueira AMSUR, hoje tratando do tema do desmonte da economia brasileira. A economia brasileira ela vem sofrendo um profundo desmonte. Vivemos um forte processo de desindustrialização e de primarização da produção, voltada à exportação de produtos primários, agrícolas e minerais. Cresce a cada dia o desmonte dos direitos trabalhistas e do trabalho formal, ao mesmo tempo em que diminuem as oportunidades de trabalho e renda. Os setores que propiciam os mais importantes progressos tecnológicos são gradativamente extintos ou desnacionalizados. Vídeo que acontece com a Petrobras, com a Embraer, com a Eletrobras, etc. O país vem se tornando refém dos interesses do capital financeiro, mesmo às custas do mercado interno de produtos. A PEC 95 do teto de gastos retira a demanda pública do centro da geração do mercado interno. Muitas dessas medidas não são passíveis de uma recuperação rápida, ao mesmo tempo em que se aprofundam as distâncias dos processos de inovação e de avanços tecnológicos, tornando o país subalterno às grandes mudanças por que passam os chamados países centrais. Existem condições para uma retomada de protagonismo por parte do Brasil? Podemos retomar trabalho e renda em condições sociais condignas? O mercado interno pode ganhar dinamismo novamente? O capital financeiro pode ser direcionado para a economia real? Para conversar conosco sobre essas questões, contaremos com a participação de Márcio Postman, economista, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, ex-presidente do IPEA e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, e também de Pedro Paulo Branco, economista, analista sênior e ex-diretor executivo da Fundação SEAD. Para darmos início a esta domingueira, convido o presidente do Instituto AMSUR, Vicente Trevas, para uma fala de abertura. Mas antes, quero solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, de forma a que se amplie nosso protagonismo. Com você, Vicente. Muito boa tarde a todas e a todos, né? Inicialmente, um agradecimento renovado ao nosso querido amigo e companheiro e grande pensador Márcio Postman, também ao Pedro Paulo, que será o nosso comentarista primeiro, né? O Granado, na abertura dessa sessão de hoje, das Domingueiras, né? Ele já fez um conjunto de indagações que são indagações que remetem a questões estruturais, né? Aqui nós estamos fazendo um exercício de tentar compreender a dinâmica da conjuntura a partir dos elementos estruturais da sociedade brasileira. Mas hoje eu vou também pedir ao Márcio Postman e ao Pedro Paulo que, a partir dessas questões que são de respostas estruturais, também trazer entendimentos e luzes para a incidência desse processo mais profundo em curso, do desmonte da economia brasileira, na conjuntura. Aqui é quase que um inverso das lógicas anteriores, você entende? Quer dizer, como esses movimentos mais estruturais, mais profundos e mais nefastos, eles poderão incidir no curto prazo na conjuntura. Então, gostaria que pudéssemos ter, e na conjuntura e sobre seus atores econômicos, sociais, políticos, né? Sobre a disputa dos campos hoje em conflito na sociedade brasileira. Então, eu, com essas indagações, retorno uma palavra ao Antônio Granado, que fará a coordenação da nossa sessão. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, para o Márcio Postman, para uma fala de algo em torno de uns 30 minutos, Márcio, por favor, mas sem ficar assustado com o tempo. Se for necessário ultrapassar os 30 minutos, tudo bem. Márcio, com você. Liga seu microfone, por favor. Muito obrigado pelas boas-vindas, Granado e Vicente. Cumprimentar os amigos, as amigas, dizer da importante oportunidade da gente fazer aqui um diálogo entre iguais, evidentemente. Não se trata aqui de uma relação professor-aluno, pelo contrário, eu espero
poder também, nesse diálogo, aprender e melhorar o nosso ponto de vista, né? E também dizer que o que nós vamos ter aqui não é o que aconteceu em Canaã, né? Que o melhor vinho foi logo servido no início, né? O melhor vinho vai ser servido na sequência com o nosso amigo Pedro Paulo, a quem tenho grande admiração, amizade, enfim, aprendi sempre muito com ele desde o tempo do Diese, ainda lá no século passado. Então, eu vou aqui, de certa maneira, apresentar algumas ideias. Como nós todos sabemos aqui, as ideias não vão mudar a nossa realidade, né? Quem muda a realidade certamente são os sujeitos sociais, de forma organizada, atuantes. Mas talvez as ideias possam ajudar a compreender melhor a realidade, e para como poder mudar a realidade é necessário compreendê-la melhor, né? Uma realidade mal entendida nos gera ações que possivelmente não alteram essa realidade. Bem, a situação econômica, como já foi aqui apresentada, assim, é muito ruim, tá certo? Não vou aqui ficar repisando e considerando essa situação. 3 dados me parecem muito importantes até para caracterizar o quadro difícil que vivemos, né? Nós temos praticamente 1/3 da força de trabalho procurando trabalho. O IBGE não apresenta o dado assim por conta da opção metodológica que é feita, mas se a gente optar pela metodologia que foi construída ainda no início dos anos 80, e o Pedro Paulo, que está entre nós, é um dos principais responsáveis por isso, nós chegaríamos a esses dados combinando o chamado desemprego aberto que o IBGE calcula, mais a subutilização do trabalho, né, que é, de certa maneira, uma situação de desemprego oculto, né, pelo trabalho precário, ou por bico, ou ocupação com renda muito baixa, ou seja, mesmo a pessoa fazendo algum bico para tentar viver, porque num país, nas condições que nós temos, precisa fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa o IBGE identifica como trabalho, né? Então, nós estamos mais ou menos por aí, em torno de 1/3, isso não tem paralelo histórico, né? Nós estamos indo para o 8º ano sem crescimento na renda per capita, ou seja, desde 2013 o país não tem crescimento na renda per capita. Isso também não tem paralelo na história do capitalismo brasileiro, né? E temos ainda 2 questões muito importantes que diz respeito ao fato que nós estamos hoje com cerca de 40% da população brasileira dependendo do orçamento público. Certo? Depende do orçamento público para viver. Nós saímos em 1985, tinha cerca de 2,7% da população dependendo do orçamento público, que era o que havia de política pública social durante o regime militar, e pela Constituição, enfim, governos e tal, nós chegamos em 2019 a ter 27% da população dependendo do orçamento público para viver. Eu estou contabilizando aqui a Previdência, Assistência Social, o Seguro-Desemprego, Bolsa Família, todos os programas, tá certo, que transferem renda direta. E no ano passado chegamos, então, a 40% da força de trabalho, da população, dependendo do Estado para viver. E não bastasse isso, nós fechamos o ano passado com a despesa pública agregada, né, do União, Estados e municípios, representando 47% do PIB. Ou seja, esse é um governo neoliberal, mas o Estado manipula gasta, na verdade, como despesa, quase a metade do PIB. Também não tem paralelo histórico. Certo? Então, não vou abusar com esses dados, apenas para chamar a atenção que o quadro é muito complicado, né? Obviamente que essa situação que temos hoje, ela não será permanente, né? Mas poderá vir a aprofundar se, obviamente, não mudar a correlação de forças. Por isso, a esperança que se crie em torno das eleições do ano que vem, que possa representar, de fato, uma mudança na correlação de forças. Embora saibamos, né, que dificilmente, na hipótese de haver eleição e do presidente Lula ser eleito, de ser uma administração exclusivamente do PT, o que significa dizer que seria uma administração que contemplaria outras forças. E aí começa a dificuldade, né, com outras forças como governo. Mas, enfim, esse é um problema para quem trabalha mais no âmbito da política, né?
fato de ser uma situação ruim, não é? Obviamente não significa que estamos condenados a ela. Eu podia aqui, do ponto de vista histórico, não é, pegar há 100 anos atrás, na década de 1920, né, que a situação do Brasil era muito pior que a atual, muito pior, né? A população analfabeta no campo, a fome generalizada, analfabetismo. O país não tinha nem base industrial, praticamente, uma indústria muito apequenada em bens de consumo não durável, dependendo muito fortemente da agricultura, um congresso formado basicamente pela base ruralista, etc. Não é? Mas em 50 anos, na verdade, o Brasil saiu daquela situação dramática que era a década de 20, um país primitivo, brutalizado, e vai, na década de 70, para o pódio das principais economias do mundo. Tá certo? A gente sai de um país que representava 1% do PIB e vai representar 3,2% do PIB, segundo os dados disponíveis. Só que nós entramos numa fase, a partir de então, né, desde o ingresso na globalização, a forma com que nós nos ingressamos na globalização, entramos numa rota de declínio do capitalismo, né? E hoje o Brasil está representando aí alguma coisa em torno de 1,6% do PIB do mundo, né? Então, mas podemos, evidentemente, a minha questão justamente é olhar um pouco para frente, né? Mas o problema que eu vejo mais grave de constatar esse cenário negativo, do ponto de vista econômico, é, em contrapartida, uma espécie de deserto de ideias sobre o que fazer com o Brasil, à direita e à esquerda. A pobreza do debate sobre um projeto de país, independente aí da diversidade ideológica de pensamento, é patente no Brasil. Todos aqui são muito jovens, mas, enfim, se recuperar a bibliografia nos anos 50, tá certo? Até os anos 80, a riqueza da bibliografia era inegável de discussões sobre o que fazer do Brasil, para onde vai o país. Tá certo? Com pensadores. Não, a diversidade ideológica, não estou falando que só no nosso campo, mas no campo da direita. Tinha um debate sobre para onde vai o Brasil, o que fazer com o Brasil, um projeto. Hoje, se você considerar, não é, uma revisão da bibliografia, o que tem disponível hoje, tá certo? É de uma pobreza franciscana. O debate se concentra basicamente na ideia de reparação, tá certo? Reparação, portanto, uma discussão sobre o passado, das vítimas do passado, nas vários segmentos, reparação, ou seja, é um debate do passado, né? Ou é um debate que se assenta numa perspectiva de redistribuição à la Proudhon, ou seja, distribuir sem gerar riqueza. Não, basta tributar os ricos e, enfim, vamos ter renda para isso, para aquilo, para aquele outro. É um redistributismo de Proudhon, tá certo? Ora, isso, eu diria assim, é muito complicado no capitalismo, tá certo? Não que eu não seja contra, se eu seja contra a reparação, que eu seja contra a redistribuição de renda. A questão é assim, nós estamos num país que é capitalista, tá certo? Tem que entender a lógica do capitalismo. O Brasil foi o país, né, ao longo, pelo menos até aí final do século XX, né, o país que mais cresceu no mundo, e cresceu sem redistribuir renda, sem fazer reparação. Quer dizer, isso é uma máquina de crescer, o capitalismo pode crescer. A questão é, né, saber como é possível isso. E eu quero, então, aqui encaminhando as questões pelas quais foram aqui destacadas, não é? Ou seja, não estamos aqui para chorar o leite derramado, onde é que se errou, etc. Isso aí fica a discussão para os historiadores. A questão, para mim, mais importante é ver o seguinte: o que está acontecendo no mundo que seria interessante nós considerarmos do ponto de vista de uma perspectiva de oportunidades nacionais, para sair desse impasse político e da dramaticidade da economia nacional, né? Ou seja, olhando a história do Brasil, do ponto de vista do capitalismo brasileiro, não é? Nós andamos, né? Ou seja, as forças produtivas se desenvolveram a partir de duas condições. A primeira é o seguinte: é saber de como está o movimento internacional, né? Nós somos um país periférico, tá certo? Dependente tecnologicamente, temos problemas de financiamento, etc.
Quando é que nós andamos? Nós andamos, tá certo? Quando o país conseguiu, na verdade, se acoplar ao movimento do capital internacional, de um lado, e criou base política suficiente para fazer as ações que permitissem, que viabilizassem esse acoplamento. Bom, então, em função disso, o que eu quero chamar a atenção aqui, vou levantar 5 pontos pelos quais eu tenho dificuldade de ver discussões, né, livros, publicações, que é aquilo que eu me referi como deserto de ideias no país, né? Então, o primeiro ponto que me parece muito importante, e ele abre oportunidades incríveis para o Brasil, né, que é basicamente a percepção, né, da principal mudança do mundo, a meu modo de ver, é claro, dos últimos 250 anos, que é o deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Tá certo? Isso muda tudo na perspectiva histórica e de entender o próprio papel da América, do Brasil no mundo. Nós somos produtos, basicamente, a América Latina, o chamado Mundo Novo e o Brasil, nós somos produtos, né, de um deslocamento que ocorreu da Eurásia para a Europa, com o nascimento do capitalismo industrial. A gente não existia, enfim, civilizações indígenas, etc., mas nessa conexão nós somos produto, na verdade, de um movimento que desaparece. Ou seja, nós estamos diante, na verdade, né, da ascensão da Eurásia. Podíamos gastar tempo aqui para demonstrar, não é, a importância da Eurásia, a reorganização do mundo a partir, então, da China, que desenhou uma espécie de plano Marshall elevado a N potência, comparado com o que foi o plano Marshall dos Estados Unidos, quer dizer, que é a nova Rota da Seda, é uma articulação que redesenha o mundo para os próximos 40 anos, do ponto de vista de investimentos em infraestrutura, tecnologia, ou seja, o futuro está lá. E a nossa conexão é olhar os Estados Unidos, o Biden fez isso, não sei o que, a Alemanha, isso aí está virando museu. O que há de novo, do ponto de vista de expansão, a meu modo de ver, está lá do outro lado. E as nossas relações são relações muito preliminares do Brasil, né? São relações com o país que hoje já é o predominante no comércio externo, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que desenhar um projeto de país precisa considerar isso. Ou seja, para onde nós vamos? Né? Ou seja, guardada a devida proporção, nós estaríamos como o Brasil esteve na década de 30. Teremos um estadista que saberá conversar à altura diante deste quadro? Ou seja, o Brasil pode, na verdade, tentar reconstituir, não é, um novo diálogo no continente americano? Nós vamos tentar responder a partir da América, né, uma conexão com os Estados Unidos. Nós poderíamos, na verdade, recompor aquilo que se tentou e se fez com certo sucesso durante os nossos governos, do ponto de vista da criação de um espaço latino-americano comum, Unasul, né, entre outras ações, ou a gente vai de BRICS. Tá certo? A impressão que eu tenho é que a polarização principal não é a China e os Estados Unidos, são os BRICS, né, e os Estados Unidos. No caso, os Estados Unidos tiveram sucesso, né, em nos desmantelar com a Lava Jato, né, desmantelou praticamente a África do Sul e um certo distanciamento da Índia, então sobrou basicamente a China e a Rússia. Mas os BRICS podem, de certa maneira, ser uma polarização e colocar o Brasil diante de um quadro que jamais nós tivemos importância relativa. Então, esse é um ponto que me parece muito importante, termos clareza, ter maior aprofundamento, estudos, tá certo? Para onde vamos, do ponto de vista desse quadro internacional. Bom, um segundo ponto que me parece importante trazer aqui para reflexão, é claro, né, está relacionado às possibilidades em termos das novas fronteiras de expansão econômica no mundo. Quais são as fronteiras novas de expansão? Ora, nós temos pelo menos 4 fronteiras de expansão. Uma é o espaço sideral, a segunda diz respeito às calotas polares,
A terceira, o fundo marítimo, fundo do mar. E o último, biomas ainda selvagens. Bom, dessas 4 frentes de expansão, o Brasil está bem posicionado, eu diria assim, em pelo menos 2. Nós temos, não é, talvez uma das melhores experiências até o presente momento, não é, de exploração no fundo do mar, que é a experiência da Petrobras, embora esteja sendo desmantelada, etc. e tal, mas o fato é que nós construímos um protagonismo em termos de exploração do fundo do mar, né, que é basicamente a procura por petróleo, mas, obviamente, nós estamos falando aqui de outras possibilidades, reconhecendo que do fundo do mar, apenas 5% dele está mapeado. Ou seja, tem oportunidades enormes olhando para frente a questão da exploração econômica do fundo do mar. A outra possibilidade, que nos dá uma certa autonomia, né, está relacionado à Amazônia, que, a meu modo de ver, poderia ser o novo passaporte do Brasil para o desenvolvimento tecnologicamente avançado nesse século. A Amazônia, ela segue desconhecida em relação à sua riqueza mineral, tá certo? Terras raras, tem para quem estuda isso, sabe, não é? Da quantidade de minerais, do potencial que é a Amazônia do ponto de vista da indústria de fármacos, cosméticos. Certo? É um potencial enorme em relação à geração de riqueza, à ocupação. Então, em relação aos outros 2, né, nós temos experiência muito contida, mas que, obviamente, poderia ser objeto de ampliação. Né? No caso, a indústria espacial, que vem sendo um dos pontos de dinamismo das economias que mais investem na exploração espacial. Cresce a manufatura e os serviços de satélites, taxas de 40% de crescimento ao ano. E, ao mesmo tempo, a questão que é mais recente do ponto de vista da presença de algumas potências econômicas nas calotas polares, em busca, não é, da exploração das reservas de petróleo e gás, especialmente no Ártico até então. Nós temos uma estação na Antártica, né? Estamos lá, mas não sei que estratégia faz parte disso de um projeto nacional, e temos uma pequena, não é, uma indústria espacial, temos um acordo desde 1988 com a China, também desenvolvemos alguma coisa com a Índia em relação à construção e lançamento de satélite, não é? Mas tudo muito contido. Não é? Mas, enfim, o Brasil tem essa possibilidade de estar à frente nessas fronteiras de expansão econômica. Mas tem que ter projeto, evidentemente, o que vai fazer com isso, como vai fazer, quais parcerias, como financiar, como organizar. Né? Bom, em relação ao terceiro ponto que me parece importante, que é o novo regime climático, ao qual nós estamos submetidos. Né? O aquecimento global, a inundação, pandemia. Quem está estudando esse tema indica que nós, na verdade, poderemos conviver com uma frequência de pandemias, né? Que decorre justamente da degradação ambiental, da exposição de novo quadro viral. Né? Ora, sobre este ponto, então, o Brasil está muito bem posicionado, porque, na verdade, a Amazônia é chave no enfrentamento da mudança climática. A Amazônia, que representa quase 60% do território nacional, ela responde por 10% de toda a água doce de superfície do mundo. 10% da água de superfície do mundo está ali naquela região. Tá certo? E, como sabemos, há problemas sérios de seca, de escassez de água em várias regiões do mundo. Então, a água, obviamente, vai virar uma commodity.
Não bastasse isso, não é? A floresta amazônica, ela responde por 1/5, 20% de toda a floresta tropical do mundo. Só a Amazônia, aí não considerando somente o Brasil, mas todos os demais países em que ela tem a cobertura, ela responde por 1/3 de toda a floresta tropical do mundo. E a parte da floresta amazônica que está no Brasil, que é de 60% de toda a floresta amazônica, contempla praticamente 20%. Né? O que significa 20% das florestas tropicais do mundo? Representa, na verdade, 15% da absorção do dióxido de carbono atmosférico. 15%. Isso equivale a metade das emissões de combustíveis fósseis da Europa. A metade. Sem falar que a floresta amazônica supre, em termos de 20% do oxigênio no mundo. Então, é um potencial amazônico inesgotável desse ponto de vista. Qual a nossa estratégia? Vai ser aquela dos anos 70, dos militares, de ocupação de fronteira? Né? Vai ser a que nós tentamos fazer, de alguma forma, buscar algo que compatibilizasse as formas de exploração tradicionais com formas novas de sustentabilidade, né? Ou que não dá é a situação atual, que é converter, não é, o potencial da Amazônica numa bomba para o mundo. Né? Bem, vamos avançando para cumprir o nosso horário em relação ao quarto ponto, são 5, que é o tema da transição demográfica. É outro ponto que sempre se discutiu muito no Brasil, a questão da demografia, da população. Eu diria assim que é um tema praticamente hoje desconhecido. Não se trata mais disso. São poucos os demógrafos, a pobreza desse debate, infelizmente. Né? A transição demográfica ela é muito importante no mundo, né? Porque há uma queda acentuada na taxa de fecundidade, há uma ampliação da expectativa média de vida, há um envelhecimento da população, há cada vez menos crianças. Né? E esse tema, né, é um tema caro para nós. Tá certo? Por que estou dizendo isso? Porque a transição demográfica está trazendo novidades espantosas para o Brasil. Né? Vamos aqui a alguns dados para tentar tornar isso mais importante ainda. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o crescimento da população do Brasil no século XIX, né, comparando, portanto, a população de 1900 com a população de 1800. A população brasileira saiu de 3,5 milhões para 17,5... de 3,5 milhões para 17,5 milhões. Isto é, a população cresceu 5 vezes no século XIX. No século XX, a população saiu de 17,5 milhões para 175 milhões. Cresceu 10 vezes. A projeção feita ainda antes da pandemia, não é, indica que o Brasil, não é, que tinha, então, 175 milhões no ano 2000, chegará em 2100 com 182 milhões. Sairia de 175 milhões para 182 milhões. Ou seja, um crescimento de apenas 4% do total da sua população. Esse dado, evidentemente, ele oculta essa transição que está ocorrendo pelo fato de que, segundo os demógrafos estimados ainda antes da pandemia, nós chegaríamos em 2042 com a maior população já vista na história do Brasil, que seriam de 228 milhões de brasileiros. Nós estamos hoje com 211,8 milhões, hoje 2020, tá? 211,8 milhões de habitantes. Então, nós deveremos ter até 2042, que é o ponto máximo, segundo essas projeções, de aumento da população, de apenas 16 milhões de brasileiros a mais. Bom, isso resulta da queda da taxa de fecundidade, como falamos, o aparecimento do bônus demográfico, menor pressão por educação infantil, mas ampliação, não é, do peso das políticas em relação ao envelhecimento e ao maior expectativa média de vida. Esse é um debate central. Certo? Como é que nós vamos cuidar da população brasileira nessas circunstâncias?
tá bom isso aí, ter 242 milhões, 220, desculpa, chegarmos em 2042, né, com essa população de 228 milhões no país continental, é bom isso aí? Precisa ter mais gente? Precisa ter uma política demográfica diferente, estímulo à fecundidade ou não? Porque a partir de 2042, o número de nascidos será menor que o número de pessoas que vão morrer. O que temos a dizer sobre isso? Olha, a questão é tão interessante desse ponto de vista demográfico, né, que eu vou dar um outro dado. Né? Em 2020, né, nós registramos, segundo o IBGE, é claro, registra 50 milhões de jovens, né, nessa faixa etária de 15 a 29 anos de idade. 50 milhões. Né? Nesta mesma faixa etária, nós teremos, em 2060, 34 milhões. Em 2006, 26 milhões de pessoas de 15 a 29 anos de idade. Isso tudo já indica, portanto, a importância, né, de ser reconsiderado, analisado, ver as oportunidades do Brasil nesse quadro de mudança demográfica no país. Né? Considerando que hoje nós temos desses 50 milhões de jovens nessa faixa etária de 15 a 29 anos de idade, né? 1 a 4 desses jovens estão na situação de nem, ou seja, não estuda e nem procura trabalho. 67% desses jovens, né, de 25% do total dos jovens que estão na condição de nem, não é? 67% não têm instrução, 45% estão na pobreza, 65% são mulheres, 70% são negros, e 73% moram na região Sudeste e Nordeste. Esse é um quadro, obviamente, né, que precisa ser trabalhado em termos de diálogo com o futuro. E, por fim, falemos do quinto ponto, que está relacionado à superindustrialização do terciário, né, da digitalização da economia e da dominação do trabalho imaterial. Essas palavras difíceis, eu vou aqui em 5 minutos tentar descrever o que eu quero dizer. Né? Superindustrialização do terciário, né? Ou seja, indústria, o conceito de indústria não é basicamente aquela vinculada à transformação da manufatura. Indústria é a forma de produzir, é um modo de produzir, em geral, em grande escala, um processo padronizado. E o que nós estamos percebendo? É um movimento que superindustrializa os serviços. E o modo operante dessa superindustrialização é a digitalização da economia. Que muda, evidentemente, a forma de produzir, mas também altera a convivência em sociedade, né? E se sustenta fundamentalmente no trabalho imaterial. Né? É o trabalho cujo esforço físico e mental do homem e da mulher não produz algo concreto, palpável, tangível. Ou seja, para nós que estamos no campo progressista, na esquerda, no PT, essa questão central, que classe trabalhadora é essa que a gente pretende defender? A classe trabalhadora, certamente muito diferente da classe trabalhadora urbana industrial, que vigorou no Brasil entre as décadas de 30 e décadas de 80, muito diferente ainda da classe trabalhadora, né, do capitalismo nascente no Brasil, aí da década de 1880 a 1920. Essa classe trabalhadora, ela é demandante de instituições que tenham um olhar totalizante sobre as questões desse mundo do trabalho, e não, na verdade, uma visão, uma atuação especializada, que é as formas de representação do capitalismo urbano industrial. Ou seja, você tem, ao contrário, né, se a gente pegar lá o sindicalismo de ofício no Brasil, até a década de 20, o sindicalismo de ofício, não é, era uma instituição totalizante, era uma instituição que buscava atender, não é, as necessidades do trabalhador, não apenas enquanto ele era trabalhador, né, porque o sindicalismo de ofício, não é, tinha os fundos de ajuda mútua.
que eram fundamentais, não é, para lidar com os problemas fora do trabalho, ou seja, da demissão, do acidente, não é, da inatividade, da morte, da invalidez. O sindicalismo de ofício, né, tinha também parte desse fundo de ajuda mútua que financiava a formação, as chamadas escolas de arte e ofício, formavam quadros e só, evidentemente, certificava esses quadros à medida que andava a economia. Se a economia anda muito mal, não forma gente, porque vai formar para inchar o mercado de trabalho de gente procurando trabalho, reduzir a taxa de salários? O sindicalismo de ofício não era um centro, na verdade, de difusão da cultura dos trabalhadores, né? Tinham saraus, né? O modo de vida de ser do operário. O sindicato de ofício era uma espécie de partido político, né? Já que estamos falando do Brasil, que era proibido o voto, né, de analfabetos e de gente que não tinha dinheiro, que não era proprietário, como sabemos até 1932. E o sindicalismo tinha uma visão, um entendimento, né, sobre o que é lucro. O lucro é roubo, é aquela parte do trabalho não pago. E, portanto, não caberia ao sindicato negociar com os patrões, que eram os seus ladrões. O papel do sindicato de ofício, portanto, era, na verdade, retirar esses empresários e ocupar a fábrica, a sua autogestão. A classe trabalhadora urbana industrial, que tem o centro aí, o operariado, digamos assim, industrial, não é? É uma outra classe trabalhadora, não é? Com outra forma, digamos assim, de desejos, e que se constituem, na verdade, uma representação que é uma representação de especialidades. Certo? Então, você tem o sindicato, que representa ou procura representar o trabalhador enquanto ele é trabalhador, ou seja, quando ele está com carteira assinada, enquanto ele está empregado em determinada empresa. Se ele tiver em outra situação, o sindicato não tem o que dizer para ele. Quando ele sai da empresa, do estabelecimento, ele não é mais trabalhador. Tá certo? Daí ele pode ser morador, então aí tem, em tese, uma associação que responderia por os moradores. Mas se ele é estudante, uma associação que responde enquanto ele é estudante. Se ele é mulher, se ele é jovem, não é? Se ele é eleitor, tem partido. Tá certo? Então, é uma representação na sociedade industrial, né, de especialidades. Cada segmento responde a uma parte da totalidade da vida e não ao conjunto da totalidade da vida. Né? E é basicamente, no caso dos sindicatos, né, da representação da classe trabalhadora, que olha fundamentalmente para uma parte do trabalho, não compreende o trabalho na sua totalidade. Né? Porque o sindicato vai buscar representar os trabalhadores, vai buscar defender direitos, os partidos, né, que em tese têm uma relação com o mundo do trabalho, vai procurar fazer avançar regras, legislações, que basicamente olham o trabalho de produção, o trabalho que é feito fora de casa, né, feito em local determinado. Isso significa dizer, né, que gera uma desigualdade profunda no que concerne a divisão sexual do trabalho, porque o trabalho feito em casa, o trabalho de reprodução, o trabalho de cuidados, que é tão importante quanto o trabalho de produção, porque sem trabalho de reprodução não tem o de produção. Se não tiver alimentação, se não tiver higiene, se não tiver cuidado de filhos, de idosos, deficientes, não tem o trabalho de produção. Mas esse trabalho de reprodução permaneceu na sociedade industrial invisibilizado. Quem trabalha em casa sabe, né, e agora na pandemia a gente vai percebendo mais, que trabalhar em casa não lhe dá dinheiro, não dá salário, não dá remuneração. Trabalhar em casa não te dá representação. Não, você não tem acesso, na verdade, a esse mundo de luta que está concentrado no trabalho de produção. Um trabalho basicamente masculinizado. Bom, estou dizendo isso porque, obviamente, quando nós analisamos o trabalho imaterial, né, na realidade que estamos vivendo, o que se percebe? Bom, se percebe, na verdade, que a casa passa a ser um espaço de trabalho. Pelas novas tecnologias de informação e comunicação, não é? Há uma extensão da jornada para além do local do trabalho de produção. Você leva o trabalho para outros lugares. Você tem uma intensificação do trabalho. E, de maneira geral, essas questões estão ocorrendo ao largo das representações tradicionais, que são o sindicato, o partido, a associação, o movimento estudantil e assim por diante, estão completamente descoladas desta mudança.
Essas instituições são capazes de fazer uma excelente crítica, tá certo? Mas uma crítica que não leva à conformação de convergências, porque, na verdade, é uma crítica que considera uma espécie de volta ao passado e não uma disputa das mudanças que estão em curso. E, justamente, me parece que as instituições mais contemporâneas desta realidade do mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho que resulta dessa digitalização, desse movimento de superindustrialização, são justamente instituições que possivelmente vão mandar, ou se já não estão mandando no Brasil, que são as instituições religiosas e o crime organizado, que são instituições mais conectadas com essa realidade. São instituições que têm, na verdade, o que dizer para a totalidade da situação dessa classe trabalhadora. Muitos dizem assim, não, mas o sindicalismo tem que voltar ao seu passado, tem que ir às bases, à periferia. A periferia dos anos 80 não tem nada a ver com a periferia atual. Tá certo? Não tem lá o tráfico, tá certo? O crime, a organização da periferia do jeito que está. Vai um dirigente sindical que é especialista, conhece a CLT, porque, no fundo, essa é a sua tarefa. Ele vai lá para a periferia, e aí, companheiros, como é que está? Aqui a situação é assim, é o seguinte, não tem ônibus. O ônibus passa aqui, não passa no horário, a creche não está funcionando. Aqui, a cada momento tem um assalto, um roubo. O que o dirigente sindical vai dizer sobre isso? Isso é uma questão do prefeito, isso é uma questão do Estado, da polícia. Ele não tem o que dizer. Então, vejo com certa dificuldade a situação que nós temos hoje em relação a esse descompasso entre as instituições. Partido, né, sindicato, associações do movimento estudantil, associações de maneira geral, né, porque são instituições que olham o mundo partido e não na sua totalidade. Granado, me desculpe aí, Granado, você foi muito gentil, nem me acusou nem nada do tempo. Obrigado, amigos. Isso aí é apenas para estimular o debate, espero. Muito obrigado, Márcio. A gente não controla o tempo, não. Assim, dá uma dica para as pessoas tentarem controlar o seu próprio tempo. Mas muito obrigado, Márcio. Eu vou passar, então, para o comentário do Pedro Paulo Branco. Pedro, também para você o tempo, assim, alguma coisa em torno de 20 minutos, sem preocupação com o tempo. Alô? Vai lá, Pedro. Oi. Com você. Bom, boa tarde generalizado a todos os que nos assistem. Um prazer e um privilégio estar dialogando a partir de uma fala do Márcio Postman. Ele vive se apresentando aí com toda a sua generosidade como alguém que, num certo período, se encaixou aí como discípulo. Na verdade, o Márcio não para de nos ensinar. Tão instigado ele sempre se deixa ficar por questões do nosso tempo e que são questões que nos batem, nos espancam a reflexão, tais os desafios que temos pela frente. O Márcio é desses pensadores de quem eu me orgulho de privar da relação pessoal de amizade. E, para vocês saberem, a gente sustenta um diálogo frequente aí no nosso canal pessoal, né? Tratando desses e de tantos outros temas, né? Agora, ele me coloca numa situação muito difícil, porque ele abriu o leque para uma vastidão de temas, e todos muito relevantes, e deliberadamente ele nos instiga a dar continuidade, a desenvolver alternativas, e deixa, enfim, os desafios de elencarmos propostas no ar, né? E esse é o grande problema que nós temos, né? De maneira geral, eu acho que ele acerta em cheio quando diz que o debate está empobrecido, né? Pauperizado, sem contribuições relevantes para que a gente possa encetar avanços. Eu concordo com isso, né? Agora, nós estamos também repletos de diagnósticos, né? Também não concluídos, tá? São insinuados alguns deles, outros emergem em função de novos parâmetros e paradigmas que são muito recentes nas transformações que hoje correm velozmente, né, em todos os planos da realidade
em que se vive em todos os pontos do território global, né? E o mais fantástico nisto tudo é que nós estamos hiperconectados. É muito fácil saber o que se passa na China, tá? E na Índia, e na Birmânia, e em qualquer lugar do planeta, né? E dali extrair, no mínimo, referências, exemplos de impactos que são produzidos pelas transformações que galopam tão velozmente, né? E, em meio a tudo isso, um país grande, baleia, como o Brasil, né? Que vem perdendo terreno e, principalmente, vem perdendo capacidade de formular sobre si mesmo, né? Nós estamos com esse dilema, não é? A gente reconhece, vou pegar esse caso, a Amazônia como um patrimônio incomparável, né, detido pelo nosso país, especialmente pelo nosso país, ela ultrapassa as nossas fronteiras, mas, em grande medida, é a Amazônia legal brasileira a que mais infla as discussões e os desafios, né? E ali há riquezas fantásticas a serem exploradas. Fiquemos apenas nos elementos que fomentam a indústria de fármacos. E o que acontece com a indústria farmacêutica no Brasil? Ela está aqui instalada, né? Ela hoje é responsável por uma produção em que 98% de todos os seus insumos são importados, né? 2% da produção do setor farmacêutico é detido por matéria-prima, competências técnicas, científicas e tecnológicas desenvolvidas localmente. Não é para dar um exemplo, né? De maneira geral, a indústria brasileira, nessas últimas décadas, caminhou para uma participação do coeficiente de insumos importados que, nos setores de ponta, de maior qualificação tecnológica, ultrapassa 50%, né, do produto gerado. Em muitos casos, ultrapassa 80%. Como é que nós vamos enfrentar a exploração da Amazônia se a gente não detém capacidade própria de controlar uma indústria que se debruçasse sobre toda aquela riqueza? Idem no caso do fundo do mar, né? Que também nós temos aí as tecnologias de ponta desenvolvidas pela Petrobras em função da exploração da energia fóssil, mas mesmo assim a gente não tem mais um encadeamento produtivo de uma sequência industrial e de desenvolvimento científico e tecnológico acoplado a tudo isso, né? E as nossas elites, elas não pensam com nenhuma cabeça voltada para qualquer projeto de desenvolvimento, essas que estão empoderadas. Elas, na verdade, foram capturadas ideologicamente e, na prática, por todos os principais ditames do ultraneoliberalismo que, neste momento, exerce o poder em nosso país, né? E aqueles que se contrapõem a isso, as elites que poderiam fazer a alavancagem de um projeto que se opusesse e que tivesse êxito na construção de uma correlação de forças, capaz de ter êxito no enfrentamento, não desenharam ainda propostas consistentes para levar à sociedade, para granjear, angariar e obter apoios transformadores nessa correlação de forças. Nós vivemos, na verdade, do ponto de vista dos desejos de contornarmos essa situação bastante opressiva que a gente vive, sob o governo que está instalado, a expectativa de que, através de eleições, a gente consiga reverter esse quadro, instalando um governo cuja plataforma seria capaz de levar adiante as propostas que precisam ser desenvolvidas, realizadas. Acontece que elas não estão desenhadas. E o que é pior, na construção das correlações de força para darem suporte, sustentação a um projeto político dessa natureza, o risco que se corre é que façamos concessões em excesso
àqueles que foram capturados, né? E também àqueles que exercem a sua hegemonia impiedosamente, pouco se lixando para um projeto de desenvolvimento que alavanque o país enquanto uma sociedade que busca mais autonomia, igualdade, inclusão e tudo isso que precisa ser urgenciado em função dos poucos, porém contundentes dados que o Márcio colocou logo no início da sua fala. São estatísticas que a gente segue surrando, né? Elas estão aí se renovando na sua perversidade, num quadrante cada vez pior com relação ao anterior de comparação, né? E vamos fechar este ano de 2021 com mais uma edição de PIB para trás, né? E vivem aqueles a saudar uma taxa de crescimento esperada aí de 5,5%, em que pelo menos 4,5% é arrasto estatístico. Então, nós temos um cenário em que não há recuperação de crescimento, há ações neopopulistas de curtíssimo prazo do governo, no sentido de tentar contemplar essa ampla insatisfação social que se generaliza em função da progressão da miséria, do desemprego, de tudo isso que o Márcio acentuou nos dados que ele empilhou logo no início da sua fala, né? E o Brasil, na verdade, não vive uma situação conjuntural de dificuldades econômicas, mas vive, a despeito da conjuntura acentuar esses aspectos, uma situação estrutural de desmantelamento, né? E eu acho que a rota de saída, ainda que tenha que olhar para todos esses aspectos em torno dos quais nós teríamos vantagens a explorar, né, em cenários desafiadores que propõem uma nova economia a rigor, com uma nova geopolítica, com uma inclusão brasileira num cenário de associação pelos BRICS, né, em que houve, de fato, esse descolamento e esse deslocamento para a Eurásia, puxando aí padrões de desenvolvimento planetário em contraponto ao que havia até então, mas, de maneira geral, os países que não perdem espaço, ou lutam para não perder espaço na competição global, encetam políticas públicas, todos eles, tá? Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, sem exceção. E o Brasil, ao contrário, delega a forças do mercado a perspectiva de alavancar a recuperação da economia. É óbvio que esses sujeitos, esses atores, não estão interessados em nenhum projeto de desenvolvimento e nem o formulam. Pelo contrário, eles querem capturar, através de um controle das políticas macroeconômicas, as funções do Estado a favor dos seus interesses predadores. E é isso que está acontecendo. E nós não temos ainda, e nem sei se teremos, forças internas arregimentadas para fazermos esse contraponto com chances de êxito. Esse é o grande problema que me parece colocado no horizonte de tentativa de reverter esse desmantelamento que se acentuou nos últimos anos, a partir aí, especialmente do golpe e das políticas encetadas pelo Michel Temer, né? Que levaram à desconstrução da regulação trabalhista, levaram à edição da PEC chamada da morte, a Emenda Constitucional 95, que impôs o teto de gastos e que veda qualquer horizonte de influência proativa do gasto público na reorganização de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Não temos isso. E nem temos capacidade, neste momento, de avançarmos nessa direção, a menos que se faça esse enfrentamento. Enfrentamento que eu não estou divisando a construção de forças suficientemente capazes de arrostar essas dificuldades num projeto de êxito eleitoral, né? Eu não vejo isso. Pelo contrário, eu sinto um território movediço de negociações que vão sendo feitas em busca de se obter
a possibilidade de avançar com um projeto capaz de construir uma coalizão que dê suporte para uma vitória que não seja a continuidade do que aí está. E isso me parece muito perigoso, porque nós podemos ter uma plataforma de governo aquém daquilo que permitiria, num êxito eleitoral, retribuir com medidas minimamente compatíveis com as expectativas que estão sendo nutridas, de que algo de bom virá através do processo eleitoral, né? Então, esse é um dos problemas que surge no horizonte e que imbrica, aí, respondendo a uma questão que o Vicente colocou na sua fala, esses desafios estruturais de horizontes de médio e longo prazo com as questões conjunturais imediatas, que estão, enfim, nos acicatando o cotidiano e tolhendo alguns dos nossos passos, porque nós ficamos um pouco interditados pela necessidade de construirmos aí concepções de coalizão que melhorem as nossas chances de não apenas vencermos as eleições, mas de conseguirmos governar com forças que até recentemente se opuseram a nós, né? Inclusive atuaram em prol do golpe. Quer dizer, esse é um desafio que está aí colocado de como é que a gente faz essa conciliação e essa somatória sem abrirmos mão de alguns aspectos que são cruciais e impossíveis de serem objeto de concessão, né? Eu tenho sentido em manifestações recentes uma tendência de um pouco contornar os pontos mais agudos dessa agenda, né? Em prol da construção de uma colisão que traga para o nosso lado aqueles que até recentemente nos apearam, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, do ponto de vista das condições, handicaps, que o Brasil deteve num dado momento da sua trajetória de crescimento, como o Márcio acentuou, dos maiores da história do capitalismo no século passado todo, né? E que hoje, em grande medida, se dissiparam. Por quê? Porque a gente perdeu alguns dos instrumentos que foram fundamentais para dar sustentação a esse processo, né? Foram desconstruídos instrumentos de políticas públicas, como o BNDES, como o papel dos bancos públicos em geral, como a importância do gasto discriminatório, que especialmente o orçamento público federal sempre pôde realizar na alavancagem de investimentos fundamentais para abrir caminhos, inclusive para o investimento privado, né? Tudo isso, em grande medida, se perdeu e nós estamos travados por políticas fiscais que são impeditivas da reconstituição desse tipo de alavanca tão poderosa, necessária e imprescindível para você poder fomentar crescimento suficiente para que, do ponto de vista da reversão dessa destruição da indústria, a gente reconstitua a capacidade competitiva, dando escala, oferecendo demanda e podendo, a partir daí, fazer o retrofit de parte dessa indústria que está perdendo condição tecnológica de competição e também para investir nisso que ou se chama de servicificação da indústria ou de hiperterceirização através dos métodos de digitalização, né? Nós, para isso, precisamos ter mercado interno como fator diferencial de alavancagem de demanda. E, ao contrário, nós estamos destruindo essa capacidade na medida em que o desemprego campeia, a renda do trabalho se reduz em termos reais brutalmente
E nós temos aí legiões de deserdados pendurados nessas ajudas do gasto público, cada vez mais minimalistas, dada a estreiteza da capacidade do gasto orçamentário para prover. O Márcio falou, a gente chega a 40% aí da população dependendo do gasto público, mas é um gasto público que simplesmente sustenta as pessoas ali no limiar da miséria e não lhes dá condições de conquista de autonomia. Então, sob esse cenário social, como é que nós vamos enfrentar esses desafios do limiar deste milênio, onde as questões se deslocam para investimentos que requerem presença pública, um Estado fortalecido, gasto em ciência e tecnologia, qualificação, investimento em desenvolvimento científico e tecnológico e nas inovações, nós estamos também desconstruindo, não é só o Estado, não é só a economia industrial, não é só a sociedade, mas a capacidade estatal de intervir nesses processos, né? Nós estamos cada vez mais caminhando para uma incompetência governativa para enfrentar esses desafios. E isso é estrutural, porque o que se faz não é simplesmente aquele patrocínio do ajuste fiscal que seguidas vezes se promoveu para ajustar situações comandadas por exigências de acordos com o FMI e outros organismos que impuseram ao Brasil certos momentos de restrição fiscal em função de melhoria de indicadores de desempenho para fazer face a operações de crédito externo de ajuda, etc. O que nós estamos vivendo agora não tem nada a ver com isso, tem a ver mesmo com um ataque frontal, desconstrutivo da capacidade que o Estado brasileiro sempre teve de intervir na realidade para promover políticas de desenvolvimento. E aí, como é que a gente vai considerar todos esses aspectos que estão muito bem alçados pelo Márcio como os desafios do novo tempo, se nós estamos minando esta capacidade institucional pública representada pelo Estado, com tudo aquilo que ele deveria estar disponibilizando para que a gente pudesse impulsionar estas ações que seriam encetadas na direção desses desafios a serem respondidos, né? Então, eu coloco estas questões e vou ficando por aqui, porque... Vicente Trevas, com você. Olha, primeiro, um agradecimento imenso, né, à exposição do Márcio, né, e os comentários do Pedro Paulo, né? Márcio, olha, hoje está sendo uma domingueira forte aí, e também por aquilo que virá, e aí já estou fazendo o pedido, né, pelos comentários do Laslau, do Genuíno e tudo. Mas aí eu queria tentar reagir, né, Márcio, à sua estratégica reflexão, né, e tentando dela inserir desafios, assim, desafios, né, para a ação, né. Então, uma primeira ideia, a força, é que nós estamos vivendo, entre aspas, né, uma transição de época, né, que eu posso depois tentar precisar como sendo uma transição de modos, né, de modos de produzir, de consumir, de conviver, e eu diria de sobreviver, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Depois, no coração dessa transição está um deslocamento, né, da centralidade da dinâmica mundial, né? Um deslocamento do Ocidente anglo-americano europeu, né, para o que você denominou e que se denomina a Eurásia, né? E também o futuro como uma certa indagação e um certo enigma, né? E aí algumas considerações, né? Eu gostaria que você explorasse muito, pudesse nos ajudar a entender o que significa uma transição, né? Claro, a transição é passagem,
Mas, veja, nesse movimento de passagem, o que caracteriza esse momento da transição? E aqui você citou as discussões dos anos 50 e 70, eu fui formado nesse período, jovenzinho, né? E um dos meus professores foi o Cândido Mendes de Almeida, claro, fazia parte do ISEB, e o ISEB utilizou muito, através de vários atores, um conceito de Ernest Bloch chamado a contemporaneidade do não coetâneo. Não é? Ou seja, é contemporâneo aquilo que não devia ser. Não é? E, portanto, quando você, com muita pertinência, assinala as grandes transformações, mas essas grandes transformações ainda vão conviver com aquilo que está presente na transição, né? E, portanto, nós vamos conviver com a necessidade de uma nova representação do mundo do trabalho com as representações atuais. Nós vamos conviver com dinâmicas de representação política atuais com as novas dinâmicas necessárias de representação política, né? Então, a transição quero indagar mesmo, essa situação de muita complexidade, porque ela é cheia de ambiguidades e ela é de difícil operação, né? Uma outra questão é que, nesse deslocamento da centralidade da hegemonia mundial, né, se colocam algumas questões, né, e aqui eu cito uma reflexão de um analista americano, Graham Allison, né, quando ele faz o seguinte enunciado, né? Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. É o livro chamado A Caminho da Guerra. E esse livro ele faz considerações sobre diferentes transições de centralidade da cena internacional, e todas elas tendencialmente configurando conflitos armados, né? E aqui queria a sua opinião, né? E finalmente, e aí eu concordo com você, nós vamos ter de revisitar as nossas reflexões, né? Mas aí é uma agenda que eu quero deixar para depois, como é que a gente pode, né? E a gente aqui é um coletivo, né? É uma geração, são gerações que vão ter de convergir na percepção dos desafios do tempo presente e nos enigmas do futuro. Então, gostaria de ter o seu comentário, querido amigo Márcio Postman. Obrigado, Vicente. Não tem ninguém inscrito. Eu vou pedir que as pessoas se inscrevam levantando a mão, tá? Que ou na barra inferior de participantes ou na barra reações. Certo? Na barra reações tem lá levantar a mão. Ladislau. Liga seu microfone, Ladislau. Liguei o microfone. É a frase que a gente mais ouve hoje. É o seguinte, Márcio, muito legal. Eu me desculpo que eu cheguei um pouco atrasado. Vou assistir a primeira parte tua. Gente, uma coisa fenomenal com esse frio. Eu dormi direto 2h30. É uma coisa... Eu não estou pegando uma desculpa que eu tive outras reuniões, coisas do jeito. Olha, coisa boa na vida. Esse tipo de comentário à parte, Márcio, eu gostaria que você voltasse a um trabalho que a gente fez juntos, tempos atrás, sobre desenvolvimento local. Eu lembro de várias reuniões pego, por exemplo, Sorocaba, tem categorias sindicais, né? Os diversos, tem o têxtil, o metalúrgico, etc., coisa do gênero. Eu falava para eles, olha, junta as várias categorias e pense que proposta a gente tem para Sorocaba, né? Ou seja, na realidade, eu queria voltar a um dos elementos importantes das políticas terem âncora, o local, a cidade e o seu entorno, né? Essa reapropriação da política pela base. Isso não resolve a grande política, não resolve as coisas internacionais, mas eu acho fundamental. E, em particular, eu falo isso porque eu vejo como funciona na Alemanha, como funciona na Suécia, como funciona na China, como funciona na Coreia do Sul, essa importância do peso
do território, que é onde as pessoas vivem. Tem o problema da escola, tem o problema do saneamento, tem o problema da segurança, da riqueza ou não cultural de onde eles vivem. Esse eixo, para mim, eu queria lembrar que a gente, junto com o Márcio e uma série, e o Pedro Paulo também, a gente fez esse documento, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. São 89 propostas para reapropriação do desenvolvimento a partir do local. Isso não resolve toda a política, mas dá um laço para ela que eu acho absolutamente fundamental. Eu queria que você voltasse um pouco a esse raciocínio. Obrigado, Ladislau. Genuíno. Liga seu microfone. Bem, Márcio, eu queria fortalecer a tua avaliação sobre um dos elementos que você coloca, que é a disputa do fundo dos mares. Você sabe que na passagem da crise de 2008 para um mundo multipolar, e os Estados Unidos teve um papel protagonista a partir do pré-sal, a partir do golpe, a partir do enquadramento das Forças Armadas nessa captura, eu participei de algumas conversas, de algumas discussões que não eram amplas no governo, era sobre havia inclusive uma pré-proposta que seria apresentada na ONU. Isso tinha a ver com a Petrobras, não exclusivamente com o pré-sal, que era o novo Código dos Oceanos, do Fundo dos Oceanos. O que era isso? Os países e as empresas que pesquisassem e descobrissem recursos no Fundo dos Oceanos, ela não era proprietária da área, mas ela era proprietária daqueles recursos. Isso possibilitou uma certa discussão sobre o papel dos submarinos, porque era a única arma capaz de defender essa pesquisa no fundo dos oceanos. E a Petrobras, naquele momento, era a empresa que tinha a melhor tecnologia de pesquisa no fundo dos oceanos. Portanto, a questão do pré-sal é mais ampla do que apenas a questão do petróleo. Portanto, é uma questão mais ampla. Essa discussão não andou, mas eu tive contato com ela quando eu era funcionário no Ministério da Defesa, quando se discutiu os novos parâmetros da geopolítica americana em relação ao programa do submarino. A outra questão que eu colocaria, Márcio, é o seguinte: eu acho que a pandemia precipitou uma mudança no padrão de desenvolvimento científico. Eu acho que a era da pesquisa material, da física, a era da pesquisa atômica, da energia nuclear, eu acho que essa era vai se enfraquecer e nós vamos entrar numa era da pesquisa relacionada à vida, ao meio ambiente, à qualidade de vida, à biologia, etc. Até porque a Covid precipitou essa nova situação, que eu acho que é uma nova era que pode surgir. Eu coloco isso, Márcio, concordando com as suas observações, para chegar a uma conclusão que eu não vou ter tempo para desenvolver. Eu acho que o mundo caminha para uma encruzilhada. Eu acho que isso que está acontecendo não vai ficar assim. Esse desenho de uma reforma por dentro não é viável. Eu acho que vai haver rupturas violentas, vai haver movimentos bruscos, e, em outras palavras, na história da humanidade pode haver eras de revoluções. No que vai dar, eu não sei, mas do jeito que estão as contradições, as disputas, do jeito que está a crise social, a falta de perspectiva, e com essas contradições, eu acho que nós temos que levar em conta a possibilidade de rupturas profundas, grandes e amplas. E eu acho que esse é um problema que inclusive vai estar posto aqui no Brasil. Por exemplo, como é que nós vamos reconstruir o país fazendo omelete sem quebrar ovos? Não tem como. Por dentro dessa ordem que foi ajustada a partir do golpe, nós temos que romper com ela, fazer uma outra contra-ordem, porque por dentro dela nós não vamos ter espaço para atender as demandas
Nós vamos ter que romper com ela e construir outra ordem. Como fazer? Esse é o grande debate, mas eu paro por aqui, viu, Márcio? Muito obrigado, Genuíno. Já foram três intervenções. Eu devolvo para o Márcio, então. Márcio. Grato pelos comentários, a princípio pela fala do Pedro, também muito instigante, trazendo componentes que suplementam, digamos assim, a fundamentação da exposição inicial. Né? E, obviamente, também aqui que não são apenas questões, na verdade, são considerações de difícil resposta, né? Houve aqui, de certa maneira, uma preocupação com o quadro internacional. Né? Bem, eu vejo dois aspectos assim, que vêm à cabeça agora para dialogar com as questões que foram feitas aqui pelo Genuíno, Ladislau. E o Trevas também. Bom, na verdade é o seguinte, nós, olhando a dinâmica do capitalismo, nesses últimos 250 anos, né, a situação da periferia depende, na verdade, do tipo de centro que você tem. Né? Então, o espaço que nós tínhamos enquanto periferia subordinada, não é, ao centro inglês, né? A Inglaterra era, na verdade, um país superavitário na produção de manufatura e deficitário na produção de matérias-primas, de maneira geral. Então, o espaço que se organiza para os países periféricos é basicamente como produtores e exportadores de bens primários, né? E importadores de manufatura. Bom, isso vai basicamente até a Primeira Grande Guerra Mundial, e depois entramos num espaço de decadência inglês, ficou claro nas duas grandes guerras, etc., uma disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos. Bom, como sabemos, o centro dinâmico submetido aos Estados Unidos, que era um país superavitário tanto na produção de bens manufaturados quanto também de produtos primários, né? Ou seja, não seria possível manter os países periféricos na mesma situação que se encontravam anteriormente submetidos ao centro inglês. Então, quer dizer, o modo de governança, digamos, do capitalismo, submetido aí à Guerra Fria, um outro polo alternativo ao capitalismo, que era, desde a Revolução da Rússia, né, que se apresenta como uma alternativa ao capitalismo e criando um espaço de oposição ao capitalismo. Né? Então, dentro dessa circunstância, quer dizer, se cria, na verdade, ou se aprofunda o sistema interestatal que nasceu lá no século XVII, não é? Desde a Paz de Westfália, né? Depois da Guerra dos 30 Anos, etc., que rompe com o centro do mundo dado pela Igreja Católica. Tá certo? A Igreja Católica era, na verdade, uma espécie de definidor de áreas conquistadas, de resolução de guerras e assim por diante. Né? O fim da guerra há 30 anos, a Paz de Westfália, estabelece agora a ideia da soberania nacional, do espaço nacional, do Estado, na verdade, não dependendo mais, não subordinado à Igreja. É claro que vamos conviver com isso. Na época lá do século XVII, talvez tínhamos 6 ou 7 estados nacionais. Chegamos, em 1945, com alguma coisa em torno de 50 estados nacionais, porque predominou, sobretudo no período inglês, não é, os impérios, né, e as suas colônias. E a reorganização do mundo a partir do centro dos Estados Unidos foi justamente a desmontagem do sistema imperial e suas colônias. De maneira geral, as colônias alcançaram a independência e foram montando seus sistemas nacionais, não é? Moeda, sistema tributário, políticas externas, sistemas nacionais de educação, saúde, habitação, em maior ou menor medida. Saímos de menos de 50 países para 200 países. Tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão que me parece importante é que desde a década de 70, não é? O centro
no caso dos Estados Unidos, né, está convivendo com problemas, e o que ocorreu dos anos 80 para cá são reações ao declínio americano. Certo? Ele usou o poder da moeda, dos juros, usa o poder das armas, não é? Mas essas reações, na verdade, fizeram com que fosse desorganizando aquele sistema de periferias que havia até então. Estou dizendo isso porque me parece que nesses últimos 40 anos nós tivemos duas tentativas, tá certo, de construção de alguma coisa que fosse não tão dependente dos Estados Unidos. Coloco nesses termos o projeto do Geisel, né, que é, de certa maneira, a tentativa de fazer avançar o sistema produtivo que já estava avançado para aquela época, né? Vamos lembrar que na década de 1970 só tem 2 países no mundo que conseguiram se industrializar, né, nessa fase monopolista, e países com passado colonial, que foram o próprio Brasil e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul por razões aí militares, etc., e nós, né, por ter conseguido, de certa maneira, articular o movimento internacional com capacidade política e administrativa para poder acoplar e expandir a base industrial. Ocorre que ali, com o Geisel, ele já percebe que há um fechamento do ponto de vista de acesso às tecnologias dos Estados Unidos, que é um país periférico geralmente não tem condições de gerar tecnologia própria. Então, dependia dos Estados Unidos. Né? Tem aquela frase interessante do Nixon, não é? Ao dizer que ele não aceitaria, os Estados Unidos não aceitariam haver um Japão na América do Sul. Tá certo? Quer dizer, um país que pudesse, de certa maneira, fazer sombra aos Estados Unidos. E o Brasil tinha, na indústria dos anos 70, digamos assim, uma indústria compatível do ponto de vista da diversidade, da integração com os Estados Unidos. E ali já estavam os sinais de decadência. Então, a impressão que eu tenho é que, na verdade, há uma articulação aí norte-americana dentro do Brasil, com forças, etc., para inviabilizar, não é, as possibilidades aí do regime militar, com o Geisel, e os Estados Unidos apoiam a redemocratização de maneira geral nos anos 80. Tá? O resultado disso é a nossa, praticamente, a anexação à política americana a partir dos governos dos Fernandos, em 1990. O nosso governo, de alguma forma, tentou um afastamento disso. Né? Toda a política externa, todo mundo conhece, etc., o afastamento, digamos, do norte, aproximação com o sul global e assim por diante, ocorre que teve limite isso aí. Ou seja, chegou em 2014 ou até antes, na verdade, e se preparou a derrota disso. Então, de toda essa história, desculpe aí estar divagando, mas eu quero dizer que nós temos uma questão séria, assim, nós estamos diante de uma potência que está com sinais de decadência há mais de 40 anos. E ela não admite haver uma potência aqui no Sul, na América do Sul. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Tá certo? Márcio, a Revolução Chinesa e a Revolução Bolchevique não quebrou essa ordem? Eu diria o seguinte, eles são modelos diferentes. Enquanto os russos tentaram montar algo em oposição ao capitalismo, o modelo chinês, na verdade, aproveita o capitalismo. Ele não constrói algo em paralelo, como os russos tentaram fazer. Tá certo? Eles, na verdade, aproveitam a onda de expansão usando as forças do capitalismo. Os russos jamais fizeram isso. Tá certo? Até porque o contexto era outro e assim por diante, mas vejo modelos diferentes. Os Estados Unidos, a China não apresentou até agora, digamos, uma proposta de reorganização do mundo do ponto de vista político, geopolítico. Ela tem avançado muito do ponto de vista econômico, em termos comerciais, em termos de parceria. Concordo contigo. Eu vejo com dificuldade, na verdade, os Estados Unidos aceitarem uma posição de subordinação. Agora, quem entende dessa questão mais de armas, né, chama atenção para o fato que é o seguinte, os Estados Unidos não têm mais base econômica suficiente. É um país importante, etc. e tal, mas o próprio Vale do Silício vive com sinais de desindustrialização, por exemplo. A questão militar, né, você que conhece muito bem isso, tem autores que chamam atenção para o fato que os Estados Unidos já estão há mais de uma década atrasados em relação à Rússia.
do ponto de vista de armamentos. Certo? Bom, e o que se está se desenhando é que nesta década, nessa terceira década do século, o poder principalmente, Márcio, a arma defensiva. A Rússia ganha dos Estados Unidos em arma defensiva. Eu andei lendo alguma coisa, e até onde eu entendi, não é? Os Estados Unidos parece que construiu a ideia da supremacia militar sempre em ataque aos outros, mas o seu sistema de defesa é muito frágil. Muito frágil. Isso. Bom, apenas para complementar, dizemos que esta década está sendo vista como a década do fim do dinheiro, tal como nós conhecemos. A China está montando um sistema estatal aí de criptomoeda, etc., e isso vai colocar em xeque, então, as três bases de hegemonia, que é o poder econômico, tecnológico, não é? O poder da moeda e o poder das armas. Então, concordando contigo, Genuíno, que é realmente um período de tensões em relação a essa questão internacional de deslocamento aí do centro dinâmico do mundo, etc. E tem um outro ponto que está relacionado a esse tema da digitalização, da superindustrialização de serviços, etc., da nova tecnologia, que é o seguinte: a impressão que eu tenho é que o sistema interestatal, ou seja, essa ideia de estados nacionais, se esvaziou profundamente. Eu não sei se nós, desses 200 países, será que nós temos 10 países? Desculpe, nós temos 200 países, será que temos 10 estados nacionais? O Brasil é um estado nacional quando ele não tem, na verdade, o seu sistema de navegação por satélite. Tá certo? Quando todo o conhecimento praticamente está na mão das grandes empresas dos Estados Unidos. Eu sou professor aqui da Unicamp, tá certo? Que é conhecida como uma universidade de grandes avanços tecnológicos, mas todo o nosso sistema de comunicação, não é, do correio eletrônico, as plataformas de ensino, né, todas feitas com base no Google. Na verdade, que soberania nós temos nesse sentido? Né? Você pega o SISU, né, esse exame nacional, né, que mostra, na verdade, as informações estratégicas da nossa juventude em termos educacionais. Então, o MEC paga para depositar todo esse banco de dados nos Estados Unidos. A Microsoft está comprando, por exemplo, o banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Imagina, toda a inteligência, todas as decisões estão ali. Eles estão treinando a inteligência artificial dos seus computadores. Ou seja, hoje a grande empresa privada americana tem mais informações do Brasil que o Estado brasileiro, que o IBGE, se quisermos. Então, é possível pensar em Estado nacional nesse sentido? As Forças Armadas usam o GPS, né? O Genuíno pode dizer que eu estou falando errado, ou seja, a nossa sala de guerra cibernética, né, foi feito pela Microsoft, não falha a memória. É verdade. E fica na esplanada dos ministérios. É uma coisa esquisitíssima, tá certo? Esquisitíssima isso aí. Não, isso é Estado Nacional? Essa é a pergunta que vale a pena, tá certo? O que é o Estado Nacional? É quem tem, imagino eu, se porventura viéssemos a entrar um conflito, né, em que o nosso adversário estivesse vinculado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos desligam o satélite, não tem GPS, pô. Como é que você vai saber onde é que está o nosso armamento? Então, eu acho que é para pensar um pouco essas questões do ponto de vista internacional, que são, eu acho, fundamental. E em relação ao tema mais local que o Ladislau nos trouxe, sempre um tema muito interessante, a impressão que eu tenho é o seguinte, é que está faltando, Ladislau, eu acho, muita ousadia de aproveitar o potencial local. Né? Eu vejo, por exemplo, essas experiências que estão ainda nascendo de moeda e crédito social. Ou seja, nós precisamos trabalhar com outro tipo de moeda, não podemos ficar prisioneiro ao real ou qualquer outra moeda que seja, moedas que na verdade, vinculem as possibilidades, não é? E a realidade daquilo que o Milton Santos denominava como circuito inferior. Tá certo? Porque esse circuito inferior está completamente à margem do potencial do orçamento público municipal. Ou seja, se as prefeituras ficarem dependendo do seu orçamento, elas precisam criar um orçamento de moeda social. Isso até é possível,
né? Tem legislação para isso, etc. Tem um potencial gigantesco, eu estou de pleno acordo. Eu não sei, obviamente eu aqui não respondi todas as questões, o Trevas nos fez questões também muito instigantes, não é? Mas, de alguma forma, a ideia da transição, não é? É um pouco essa percepção em que medida a China, tá certo? Ela orientaria a sua periferia. Porque eu imagino que há espaço de negociação com os chineses. Se houvesse uma articulação ainda dos países, pelo menos a Argentina e o Brasil, se colocasse de acordo do que negociar com os chineses, eu não sei se ainda há tempo, porque está uma espécie de integração e dependência dos chineses muito acentuada, né? A impressão que não dá para depender dos chineses. Agora, eles são uma variável, como fora para o Getúlio nos anos 30, os alemães. Você pode jogar, olha, os americanos, os chineses e tal, mas o fato concreto é que a gente precisaria ter uma possibilidade de ficar menos dependente dessa situação que nós estamos hoje na divisão internacional do trabalho, como um grande produtor, não é, de produtos primários para os chineses. E eu até não sei, do ponto de vista tecnológico, né, por quanto tempo a terra brasileira será frutífera para as exportações do chamado agronegócio, porque dentro desse novo regime climático, não é, várias áreas enormes de terras na Rússia, não é, ganham possibilidade de produção. Tem parcerias dos chineses com os russos, né, plantação de soja em vários lugares, por exemplo. Não é? Os chineses têm uma estratégia em relação à África, então eu acho que ficar dependendo do jeito que está, ainda que o agronegócio seja importante, etc., mas é insuficiente, porque não gera emprego e hoje ele é muito dependente de tecnologias externas. Desculpe, gente, eu avancei demais aqui. Vicente. Obrigado, Márcio. Já para a segunda rodada, e com essa rodada a gente caminha para o encerramento, para a segunda rodada está escrito Zé Hamilton, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. José Hamilton, liga seu microfone. Me escutam? Sim. Então, boa tarde a todos, boa noite a todos e a todas. Márcio, você falou que a Amazônia segue desconhecida a sua riqueza mineral. Um pouco na linha do Genuíno, como pensar uma lógica de desenvolvimento para a Amazônia, levando em conta principalmente os povos amazônicos. E, por exemplo, a região amazônica, o processo de ocupação, principalmente no período militar, né, com os grandes projetos, entre eles a Transamazônica, a Tucuruí, e agora, por último, a questão do Belo Monte. Ao mesmo tempo, eu não conheço toda a Amazônia, eu estou aqui no sudeste do Pará, Marabá, né? Já andei em vários locais aqui, né? O que eu percebo que o estado do Pará, que é o segundo maior estado, de Santarém a Santana do Araguaia, divisa com Mato Grosso, a divisa aqui com o estado do Maranhão, na minha percepção, é muito mapeado todas as riquezas, né, tidas como riquezas nacionais. E daí o exemplo da Vale, do Rio Doce. Agora está para inaugurar um segundo linhão, porque uma linha férrea leva toda a produção mineral, mas daí tem que dar uma parada para um comboio passar e o outro tem que esperar. E agora tem um projeto para fazer uma ponte em cima do Rio Tocantins, e daí inaugura uma segunda linhão. A cada hora são 370 vagões de ferro que é levado para o porto a 900 quilômetros daqui, que é São Luís. E assim que inaugurar, provavelmente vai dobrar a produção e, portanto, o escoamento de toda essa produção. Nós não agregamos nada, né? Ou seja, como a gente pensar um desenvolvimento com uma outra lógica, um pouco na linha do Genuíno, no sentido, primeiro, respeitar a cultura, as vivências, né, a historicidade dos povos locais e, ao mesmo tempo, agregar valor para o próprio país, para a própria nação, para a população que vive aqui.
Obrigado, Zé Hamilton. Ladislau, depois de você, eu ponho o Pedro Paulo novamente. Eu queria fazer um complemento aqui sobre como repensar o conceito de soberania, né? Todas as tecnologias estão abrindo um imenso espaço de gestão horizontal em rede. Qualquer empresa, qualquer hospital, qualquer instituição, muitíssimos municípios estão se conectando internacionalmente de maneira horizontal, né? Eu lembro assim de discussões que a gente tinha sobre o potencial de soberania do Brasil, né? Quer dizer, nesse segundo escalão que nós estamos, basicamente se trata de dependência distribuída, né? Ou seja, a gente distribuir a dependência entre vários espaços, né? Gostaria que você comentasse. E, gente, eu queria dizer que esse nível desse debate hoje, né? Quer dizer, um recuo e a visão muito mais global, digamos, sobre a transformação do capitalismo, a transformação sistêmica desse nosso pequeno planeta, eu acho extremamente rica. Obrigado, Stanislau. Pedro Paulo não voltou para frente do computador, então vamos caminhar para o encerramento. Eu vou passar para o Márcio, então. Márcio, já caminhando para o fim. Sim, quase 19 horas. Bom, esses temas, na verdade, que foram levantados, são também um curioso, não tenho assim, profundidade, mas entendo ser muito importante a necessidade de trabalhar a intersetorialidade dos temas, né? Objetivamente, essa pergunta do Zé Hamilton, muito interessante. Veja, a impressão que eu tenho é que nós brasileiros, né, nós brasileiros não estamos inovando em nada em relação à gestão, à exploração dos biomas. Ou seja, de alguma forma, estão fazendo a mesma coisa que outros já fizeram nos seus respectivos biomas. Certo? Essa ideia de que é possível, na verdade, compatibilizar aí a preocupação, o interesse das comunidades originárias, né, indígenas, etc. Porque o debate que temos aqui no Brasil, pelo menos até onde eu consigo acompanhar, não é? É um debate assim com uma polaridade e que dificulta somar esforços. Porque, de um lado, você tem uma perspectiva dos ambientalistas que é praticamente transformar a Amazônia numa vitrine, né? Obviamente que a gente precisa ter clareza que a Amazônia está sendo contaminada por muitos estudiosos que não estão no Brasil. É impressionante a quantidade de patentes de produtos da Amazônia que estão sendo geradas a partir de pesquisas e que não são patentes brasileiras. Certo? Se a gente pensar um pouquinho o modelo nosso de ensino e pesquisa, é bastante frustrante nesse sentido, né? A desconexão das universidades com a perspectiva nacional é também empobrecedora, né? Esse sistema de produtivismo que foi implantado no Brasil desde os anos 90 e segue, não é, da CAPES e CNPq, de incentivar, na verdade, a produção, né, que seja em revistas indexadas, né, tem feito, na verdade, dos nossos pesquisadores e cientistas meros fornecedores de subsídios para que grupos estrangeiros possam se apropriar e tornar isso um modelo de negócio, né? Obviamente, o Instituto Butantan, se não tivesse tido corte de recursos como teve no passado, o Brasil poderia ter desenvolvido perfeitamente a vacina contra a Covid. Nós éramos um país da vacinação, né? São poucos países que tinham um sistema de vacinação como o nosso. Você olha na Alemanha, eles não sabem nem vacinar em grande quantidade, não tinha esse problema. E nós tínhamos especialidade, então nós fomos queimando, na verdade, capacidade administrativa e de organização. Mas, voltando ao tema da Amazônia, até onde eu consigo perceber, nós tínhamos ali uma espécie de 3 modelos
adotado na região em termos de exploração econômica. Não é? Nós temos, quer dizer, o modelo mais perverso é o do extrativismo, o neoextrativismo, que o Estado do Pará pratica, né? Uma destruição gigantesca da floresta. De outro lado, você tem um modelo de expansão econômica concentrado, que foi o da Zona Franca de Manaus, desculpe, que manteve praticamente a floresta quase que intocável naquele estado, né? Concentrou a população num determinado espaço e criou uma coisa estranhíssima no mundo, que é você ter, né, uma espécie de São Paulo no meio da floresta amazônica. Né? Uma coisa meio estranhíssima isso, tem custos fiscais, etc., mas, em todo caso, né, é algo que, de certa maneira, evitou, né, uma destruição a lá Pará. Né? E tem, digamos assim, uma tentativa de combinar uma certa sustentabilidade com a extração econômica no Acre, tá certo? Com seringueiros e tal, se construiu algo que está com dificuldade, inclusive. Acre e Amapá, viu, Márcio? Acre e Amapá. Amapá, perfeito. Obrigado, Genuíno. Então, são 3 experiências, de certa maneira, que fizeram com que, especialmente no nosso governo, a tentativa, né, de buscar o desenvolvimento se deu, em grande medida, utilizando o espaço privado, que é um pouco a relação que se construiu, digamos assim, na experiência do PT, que foi avançar a capacidade de operação do Estado, mas utilizando as pernas do setor privado. Tá certo? Nós fizemos isso no SUS, não é? Nós fizemos isso no sistema educacional, no ensino superior, por exemplo. Não é? Nós avançamos significativamente na privatização do acesso ao ensino superior. Não é? Nós avançamos também nos temas vinculados à previdência privada, planos de saúde, e assim por diante. Isso foi uma forma que nós encontramos para fazer com menor resistência. Tá certo? Eu não sei se isso é possível continuar a fazer. Tá certo? Mas, de toda maneira, o que eu quero destacar é que, por exemplo, no caso da Amazônia, Belo Monte, que é o exemplo, não é? Que é basicamente operada pelas empreiteiras que foram aquelas que fizeram a Transamazônica, Tucuruí, nos anos 70. Eu me lembro, estava no IPEA, de ter tentado conversar lá no âmbito do PAC, de que era necessário ter um projeto que viabilizasse não apenas essa intervenção, não é? Mas que pudesse criar alguma possibilidade em termos de desenvolvimento local e assim por diante. Tinha um modelo, desenvolvemos isso com os técnicos do IPEA. Todo mundo achou muito legal, mas, na verdade, é a empreiteira que manda e ponto final. Tem que cumprir metas. Bom, então, como fazer isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas, na verdade, em função do problema climático mundial, me parece que a Amazônia digamos, não é mais um tema só do Brasil. Certo? É um tema que, na verdade, instiga outros países, porque o problema climático é grave. Ô, Márcio, os militares fecharam com o nosso projeto de grandes obras na Amazônia. Eu estava lá e via isso, viu? Pois é. Tinha uma experiência do passado, né? Exatamente. Mas no passado não tinha, em tese, a consciência ambiental. Tá certo? Que, em tese, se tem hoje. Né? E, por fim, o Ladislau, esse tema da soberania e as possibilidades de gestão horizontal, que, no fundo, é o seguinte, nós temos um modelo norte-americano de desenvolvimento tecnológico, não é? O modelo de negócio americano, que transforma tudo em mercadoria. Certo? Veja a questão nossa, no nosso campo. A gente não consegue construir um espaço de comunicação que convirjam todos. Cada um quer ter o seu espaço e quer viabilizar o seu espaço do ponto de vista de ganhos, né, no sistema de propaganda. Então, você tem, na verdade, uma proliferação de interações, de blogs, de sites, cada um falando para suas próprias bolhas. Está tentando sobreviver nesse modelo de negócio americano. Bom, de outro lado, tem o modelo chinês, que é pouco conhecido no Brasil, tá certo? Mas que opera, na verdade, com um espaço, me parece interessante, de pelo menos nós conhecemos como isso é lá operado. Né? Quer dizer,
eu vejo com dificuldade a gente pensar um futuro em que o país não tenha o seu próprio GPS, por exemplo, que não tenha a sua própria internet. Porque como é que nós vamos operar nesse sentido, quer dizer, em que as empresas estrangeiras têm mais informações do que os governantes? Temos visto prefeitos, por exemplo, optando pela Microsoft para fazer cadastros. Então, isso é aquilo que o Pedro estava chamando a atenção a respeito da nossa dificuldade crescente, né, em relação à competência administrativa para poder executar. Se nesse Márcio, modelo... Oi. Eu vou te acrescentar um dado aí do fortalecendo o que você está colocando. O Brasil lançou o satélite geoestacionário no nosso governo. A base operacional desse satélite, que é a fundamental, que são as bandas, após o golpe, foi feita uma concessão à empresa americana. Está vendo? Sim, a base de Alcântara. Nem se fala, essa aí é a tragédia. Quer dizer, é aquilo que o Celso Furtado dizia, né? O país, não é, com as possibilidades, né, não aproveitadas, né? São possibilidades inéditas que o país tem, né? Enfim. Bom, meus amigos, gostaria de trazer aqui elementos mais otimistas e positivos, tá certo? Mas o nosso papel aqui também é, de certa maneira, complicar para valorizar o nosso espaço, né? Senão fica tudo muito fácil. Muito obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer enorme poder compartilhar esse momento com todos. Muito obrigado, Márcio. Eu pergunto ao Pedro Paulo se quer fazer também algumas considerações finais e a gente caminha para o encerramento. O Márcio, como sempre, deu uma contribuição das mais relevantes, instigado que sempre é por inquietações que são os verdadeiros desafios, ou parte dos desafios que a gente tem aí no horizonte para vencer, né? Foi um dia muito produtivo desse ponto de vista e, a despeito desse problema, eu consegui aprender mais um pouco, o que é muito bom do ponto de vista do meu egoísmo, né? Espero que para vocês todos o usufruto tenha sido proveitoso, apesar desse problema, né? Eu fico devendo, agradeço demais, um abraço a todos, um excelente fim de domingo, tomando uma taça de vinho aí para acalentar esse frio que continua nos flagelando, não é mesmo? Um grande abraço, obrigado, viu? Alô, Pedro Paulo, muito obrigado. Eu peço, então, para o Vicente fazer o encerramento. Vicente, é com você. Primeiro, agradecimentos a todos os participantes, né? E eu acho, viu, que hoje foi uma sessão muito importante, porque além de uma reflexão instigante, né? E os comentários também do Márcio e do Pedro, né? E as participações dos nossos associados e convidados, eu acho que o Márcio nos propõe um roteiro de reflexão estratégica, né? Então, eu vou sugerir depois que a coordenação do nosso instituto trabalhe em cima da sessão de hoje, né? E para estruturar um aprofundamento desse roteiro estratégico, né? E, claro, para fazer isso, nós vamos também solicitar, né, e consultar muito o Márcio Pocha. Márcio, muito obrigado, Pedro Ladislau, Genuíno, Pedro Dimitrov e todos os nossos queridos companheiras e companheiros da tarde de hoje. Então, um bom final de domingo.